é só uma pessoa com vertigem, certo? Errado. Após anos de experiência atendendo e ouvindo muitas histórias de pacientes, eu venho mostrar para vocês o lado B da otoneurologia, onde as emoções que existem por trás dos sintomas precisam ser vistas, ouvidas e transformadas. Eu sou Adriana Silveira e vocês estão no Pode Ouvir, seu podcast de nariz, ouvido e garganta. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para poder conversar comigo, estar com vocês também, que eu tenho certeza que tem muitas histórias para contar. Ela é Cíntia Machado, fonoaudióloga, agora mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal da Bahia e especialista em reabilitação vestibular, que é a mesma reabilitação do labirinto. Ela é uma grande reabilitadora e uma pessoa que ela tem uma escuta e um olhar que está para além do remédio, além do medicamento, porque eu tenho certeza que ela acredita em muitas possibilidades terapêuticas que vão além disso. Tanto é que ela é acupunturista também. Tudo bem, Cíntia? Prazer te receber. Obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com você hoje, né, conversando um pouco sobre esse lado B, né, da tontura, que acaba sendo às vezes deixado, né, de lado por alguns profissionais e que é tão importante para o restabelecimento do equilíbrio do paciente. Perfeito. Os dados da Organização Mundial de Saúde sinalizam que no primeiro ano da pandemia a ansiedade e a depressão cresceram em torno de 25%, né, em todo o mundo. Mas o que eu observo é que mesmo antes da pandemia, a marca emocional do paciente que traz uma queixa relacionada ao labirinto é muito forte. Geralmente eles trazem emoções, eles trazem algum conflito, algum sofrimento, que geralmente é um fator predisponente, é um gatilho, é um disparador para as crises vertiginosas. E pode ser uma crise conjugal, uma perda financeira, uma perda de uma posição importante, o fechamento de um ciclo como uma aposentadoria, por exemplo. O que é que no seu espaço de atendimento, na sua prática como reabilitadora, como acupunturista, você observa com esses pacientes? Então, doutora Adriana, antes, como você mesma falou, antes da pandemia já era notório, né, a presença de pacientes, de pessoas com esses gatilhos que depois de algum tempo fizeram com que fosse desencadeada a tontura. Então, é frequente no consultório a gente encontrar pessoas, atender pacientes com tontura que tem a origem algum fator emocional. Após a pandemia, inclusive durante a própria pandemia, isso ficou muito mais frequente, porque as pessoas passaram a ter um pânico muito grande, né? As pessoas ficaram mais ansiosas, com mais receio de tudo. E o que foi que aconteceu? Todo mundo ficou preso, né, em casa, o contato social estava muito restrito e as pessoas passaram a ter o pânico e isso aí foi uma questão emocional que depois passaram a ter tontura e uma sequência que você ficou preso em casa, mas também você estava doente que você não poderia... E era um ciclo tão fechado que após, né, esse período que a gente está vivendo agora, que as pessoas já estão saindo, que a gente já voltou, entre aspas, à vida normal, a gente percebe o quanto as pessoas com alterações emocionais que foram desencadeadas ou reprimidas durante o período da pandemia sofreram com tonturas das mais diversas origens, né? Não só a tontura que eu falo como um caso de vestígio posicional, que é um caso em que há o deslocamento dos cristais do labirinto, mas as tonturas com origem emocional. E é importante a gente ressaltar aqui, gente, assim, que o que a gente está querendo dizer é que existem questões orgânicas, existem problemas de fato que causam uma disfunção, né, uma alteração da função do labirinto, mas que trazem junto com isso um sintoma emocional. Por quê?
a própria falta de equilíbrio, a própria experiência da crise vertiginosa, isso já é bastante impactante, não é, Cida? Sim. A sensação de impotência, a sensação de que De eu não incapacidade, tenho né? controle sobre mim mesma, né? Sobre aquilo que eu posso fazer. E isso gera uma sensação de desconforto, e alguns pacientes relatam, né, naquelas crises mais fortes, até sensação de morte iminente. Sim. Assim. Eu acho que eu vou morrer. Como você vê isso, não? Assim, e só completando um pouquinho o que você falou, ontem mesmo eu atendi uma pessoa jovem de 34 anos. Ele começou a chorar na minha frente, e eu fiquei esperando, né, passar o choro, e depois eu perguntei para ele por que ele estava chorando. Aí ele falou: eu me sinto incapaz de viver tendo essa tontura. Uma pessoa extremamente ansiosa, ele joga tênis 5 vezes na semana para conseguir controlar a ansiedade dele, e sempre após festas que ele faz uso de álcool, ele tem crise. E para os homens eu acho que isso é muito mais difícil, né? Sim. Admitir que tem algo que é limitante, que é incapacitante. Eu acho que a mulher, ela culturalmente já foi mais preparada, né? Para ser acolhida, para ser aquela que pode chorar, que pode Sim. mostrar uma fraqueza, mas culturalmente o homem, ele é preparado para ser aquele que acolhe, aquele que provê. E muitas vezes é mais difícil, né, para os homens até mesmo procurar uma ajuda de um profissional feminino. Exatamente. E olha que ele, ao término, né, do atendimento, ele falou para mim: eu já fui encaminhado 5 vezes para você. Eu falei: sério? Por que você não veio? Aí ele: porque eu sempre achei que não iria resolver, e que essa tontura poderia ser uma coisa assim da minha cabeça, em função da minha ansiedade. Só que agora eu estou muito mal, eu não estou conseguindo trabalhar, por isso que eu te procurei. Perfeito. E assim, tem muitos pacientes que a gente sabe que eles têm dificuldade. Eu vejo isso no consultório quando eu vejo um paciente que, por exemplo, tem aquela história clássica, né, da VPPB, que é a doença dos cristais. Eu explico para ele, falei assim: olha, agora eu preciso te colocar aqui na maca, a gente precisa fazer uma manobra. Não, eu não quero fazer a manobra, porque isso para mim já é desesperador, né? Eu não quero sentir de novo aquilo que eu senti na hora que eu tive a crise, né? E muitos evitam, inclusive, a procurar o profissional que vai fazer a reabilitação por medo de experimentar aquela sensação desagradável, né? E a gente sabe que o processo de reabilitação é exatamente fazer com que o paciente revisite aquela experiência da tontura, para que o sistema vestibular possa ser treinado, habituado, e ele, com o tempo, com o passar dessa terapia, ele passa a não exibir mais a sensação de desequilíbrio com aqueles movimentos que anteriormente ele realizava. Só que muitas vezes a gente vê isso, principalmente nessa manobra, né, para reposicionamento dos cristais. Às vezes a gente vê o paciente esboçar alguma emoção, né, um choro, agarra a sua mão e ele olha para você e demonstra que precisa de apoio. Como é? Você tem algum caso, assim, alguma experiência que denote isso? Tenho algumas, né? Agora, assim, as mais marcantes que eu já tive foram 2. Uma de um homem, um senhor, ele tem por volta de 65 anos. Eu conversei com ele sobre o processo, né, da realização da manobra de reposicionamento, o que é as prováveis sintomatologia que ele iria apresentar ao longo da manobra. Conversei com a filha também, que estava presente, e ele falou assim: doutora, eu estou com muito medo. Aí eu brinquei com ele: não, mas não precisa ter medo, eu vou conduzir a situação, vou conduzir a manobra de uma maneira assim que o senhor pode sentir a tontura,
que é até bom que o senhor sinta que a gente vai fazer a manobra de reposicionamento e o senhor vai ficar bem, mas não precisa ter medo. Eu estou aqui com você. E para mostrar que a gente está aqui para o senhor ficar melhor, eu vou pedir para sua filha ficar aqui ao seu lado também. Aí a filha foi e se posicionou ao lado dele. E foi assim, doutora Adriana, quando a gente abaixou, que eu segurei a cabeça dele, que ele começou a sentir a tontura, ele me puxou, mas ele me puxou com uma força tão grande que quase eu ia caindo em cima dele, entendeu? E aí eu fiquei, não, calma, vamos, mantenha calma, eu fiquei com os olhos abertos, que vamos conseguir controlar a situação, vai passar essa tontura, a filha também, meu pai, tenha calma, eu estou aqui, começou a segurar as mãos dele, e aí a gente conseguiu concluir a manobra, e na sessão seguinte ele voltou e me falou assim, me pediu desculpas, e me falou, Cíntia, depois daquele dia da sessão, eu fiquei ótimo, e obrigado por você ter me encorajado a concluir a manobra, porque eu vim certo que eu não iria fazer a manobra com você e nem com ninguém. Para ver o quanto que, assim, o corpo ele tem uma linguagem, sim, né? E eu acho que aquela hora que o paciente pega, é a linguagem que o corpo dele está dizendo. Eu preciso de apoio, eu preciso que você compreenda o que eu estou sentindo, né? E uma das chaves para que o paciente faça o vínculo com o profissional é exatamente ele perceber que você compreendeu, né, que o que ele está sentindo é lícito, é permitido, né? Ele pode ter medo, ele pode demonstrar aquela emoção. E é muitas vezes nessas experiências que os medos vão embora, né, exatamente porque foram acolhidos. Agora, tem também aqueles casos, Cíntia, não sei se você já observou isso, né, na sua prática. Eu me lembro bem de um caso de uma paciente há muitos anos que, como a VPPB é a mais frequente, né, das labirintopatias, a gente sempre tem um casinho a mais, né, de pacientes de VPPB. E eu me lembro que essa paciente foi, inclusive, aqui no Nova, tem mais de 10 anos isso. E eu fiz várias manobras, né, de reposicionamento com ela, e ela sempre vinha acompanhada, né, das pessoas da família, porque ela tinha realmente um pânico muito grande. E aí ela foi melhorando. Aí eu falei assim, ó, a próxima vez que a senhora vier vai ser a última sessão, porque a senhora já tá bem, tá ótima e tal. Aí ela disse assim, eu quero dar uma palavrinha com a senhora. E pediu para as pessoas da família saírem. Ela fez assim, olha, eu não quero que você me dê alta. Mas como? A senhora tá melhor, tá ótima. Não, mas eu não quero, porque se você me der alta, eu não vou ter motivo mais para vir aqui. E quando eu venho aqui, eu me sinto acolhida. Por quê? Porque as pessoas da minha família vêm junto comigo. Eu me sinto amada, eu sinto que eles se preocupam comigo. E se eu ficar bem, se eu ficar 100% bem, eu vou ter que entrar no meu papel de cuidar de todo mundo, de acolher todo mundo. E, na verdade, o que eu gosto é de receber o afeto, né? Eu não gosto de estar no lugar de dar, e sim de receber. Para a gente ver quanto esse lugar de carência, né, tá ali vazio, precisando de fato ser preenchido. Essa paciência, a pessoa estava num desequilíbrio, né? Sim. Porque a pessoa em equilíbrio, ela tanto quer receber quanto dá, né? E muitas vezes o paciente usa inconscientemente, claro, a doença como um subterfúgio, né? Um pretexto para conseguir aquilo que ele precisa, né? Que ele inconscientemente quer. O afeto, né, doutora? Eu acho que tem muitos pacientes que tem essa não é ausência de afeto, mas às vezes os familiares estão envolvidos com os seus trabalhos, as suas atribuições do dia a dia, e acaba não, eu vou ver meu pai no próximo final de semana, ou em tal hora, não dá uma ligação. E aí, quando vê o pai, a mãe, ou outro familiar próximo doente, você acaba tendo aquele compromisso maior de dar atenção, acompanhar, e que faz uma diferença enorme, né, na vida de qualquer ser humano. A gente precisa disso. Aquece o coração, né? O afeto é importante.
E só para falar que a gente não ficou restrita só à vestigem posicional em função do deslocamento dos cristais, eu tenho um caso super interessante de hipofunção vestibular, que é quando um labirinto está funcionando menos do que o outro. Essa paciente ela já foi em vários outros profissionais que fizeram reabilitação vestibular com ela e que ela passou a ter tontura depois que a cachorrinha dela faleceu, durante o período da pandemia. Então, ela tem uma demanda emocional muito grande. Eu trabalho algumas coisas com ela, converso com ela sobre a importância dela procurar uma psicoterapia. Mas, assim, ela é uma paciente tão... que precisa de atenção e que tem essa demanda afetiva que ela chega ao consultório quando a gente está conversando e você percebe, assim, o quanto ela está sozinha, assim, a cachorrinha, né? Aí eu já até brinquei com ela e falei assim, a senhora tá bom de adotar um gatinho para substituir o amor. Não vai substituir o amor, mas a senhora agora vai desprender uma atenção para ele. Aí ela, não, eu não quero mais nada que possa morrer. Eu só quero agora ficar boa da minha tontura. Aí eu brinco com ela e falo, olha, a senhora vai ficar boa da tontura, mas a senhora também precisa trabalhar essa questão da perda. Da finitude, né? Exatamente. E assim, é importante lembrar que muitas vezes isso também vem junto, por exemplo, com uma compulsão alimentar, né? Nem sempre a tontura ela vem sozinha. Muitas vezes vem com ansiedade junto, as vertigens de origem metabólica, né? Aqueles pacientes que entram na linha do sobrepeso, que foi o que aconteceu com muitas pessoas durante o auge da pandemia, né? Aquele momento de lockdown. Muitas pessoas recorrendo a bebidas alcoólicas, né, para poder mascarar o sofrimento, a solidão, e muitas pessoas embarcaram nisso. Eu acho que a maioria das pessoas foi para um outro lado, foi para um outro lado, e acho que por isso que a gente teve um aumento tão grande dessas questões relacionadas mesmo à ansiedade, né, à depressão. Agora, assim, pensando numa personalidade, assim, num padrão comportamental, né? Eu observo, na minha prática, um padrão comportamental dessas pessoas que trazem queixas relacionadas ao labirinto, né? Que tem o quadro de tontura. Então, geralmente eu vejo pessoas que são muito rígidas consigo mesma, muito exigentes, muito perfeccionistas. Aquelas pessoas que querem abraçar o mundo com as pernas, né, e querem dar conta de tudo e mostrar e performar da melhor maneira possível, né? E muitas vezes elas abrem mão de coisas que são primordiais para a sua saúde em si, né? O que você observa também esse padrão? O que é que você percebe? Você tem algum outro padrão um pouquinho diferente, né? E aí, quando elas entram com a crise, é exatamente porque perderam o controle, né? Da exatamente. Situação. E é mais frequente, né, em mulheres, né, com essa faixa etária entre 50 a 60 anos, e tem esse perfil, né, emocional, de ter o controle, de estar sempre ali, né, vigilante com todos e com tudo que está acontecendo à sua volta, e que ao ter a tontura, isso tudo vai ficar sem controle, né, para elas, né? Isso fala sobre a história da dupla ou tripla jornada, né? Que as mulheres abraçam, né? De tomar conta dos filhos, da casa, do marido, né, do seu parceiro ali de relação, da profissão, muitas vezes um estudo, né, uma pós-graduação, que ela vai acumulando tarefas, né, e quando ela vê, ela está completamente negligenciando os hábitos saudáveis, negligenciando o sono, negligenciando uma alimentação mais saudável, negligenciando uma atividade física, e isso é um prato cheio para que o labirinto de fato entre em colapso, né? Sim, é um prato cheio para as vestibulopatias. E às vezes, assim, os pacientes não entendem. Aquele rapaz que eu falei no início,
ele toma bastante cafeína mesmo. E aí ele falou assim pra mim, Cíntia, eu não entendo porque todos os médicos pedem pra eu suspender cafeína, sendo que eu tô sentindo tontura. Aí eu falei, mas tem tudo a ver, a cafeína faz o que no teu corpo? Aí ele excita. Se excita teu corpo, vai excitar também os labirintos. Então, assim, o labirinto não é a parte, não é um apêndice do corpo que você leva na bolsa. Não, tá ali junto, entendeu? É tudo junto, misturado. Então, assim, se você tem essa alimentação não controlada, não saudável, rica em carboidratos, açúcares, cafeínas, não faz atividade física, a probabilidade de você ter uma disfunção vestibular é muito grande. E até mesmo uma alteração também comportamental, né? Porque geralmente essas pessoas que abusam muito de cafeína são pessoas que têm um perfil, né? Mas são mais impulsivas, muitas vezes aquelas pessoas muito reativas, né? E que acaba também isso gerando uma relação meio conflituosa, né? Entre o sistema límbico, que é a área do nosso cérebro que rege as nossas emoções, e o labirinto, que é bem pertinho, né? A área do nosso cérebro que comanda o nosso equilíbrio é muito próximo da área que comanda as nossas emoções. E é exatamente por isso que tá tudo muito, muito correlacionado, né? Muito junto. E às vezes a gente não sabe, né? É a ansiedade que causa tontura ou a tontura que causa ansiedade, né? É uma pergunta difícil, né? Aí eu sempre brinco assim com os meus pacientes, que é quando você mora num apartamento. O apartamento A é o sistema límbico, né? E o apartamento B, que está coladinho, que você divide a mesma parede com o outro, tá o núcleo vestibular. Então, assim, se esse sistema, se na casa A tá tendo uma festa, no B vai se repercutir. E vice-versa. Então, lembre-se sempre que um não vai geralmente não anda sozinho, né? Você acaba tendo uma interferência, né? Do labirinto, do sistema vestibular com o sistema límbico, né? Das emoções. Perfeito. Agora eu queria, já que você falou em mulheres, na faixa, né, dos 50 anos, eu queria chamar aqui a atenção para um perfil de paciente que eu tenho percebido cada vez mais frequente na minha prática de consultório e que merece muita atenção, né? Que são as mulheres que estão na perimenopausa. Sim. Culturalmente, as mulheres, elas imaginam, né? Elas têm isso na mente, assim, que menopausa é somente quando a menstruação não vem mais. E, de fato, a menopausa só está decretada, né, quando a mulher fica 12 meses sem menstruar. Só que o período, né, de perimenopausa, que é o climatério, que é exatamente o que antecede a menopausa, pode ocorrer até 8 anos antes de começar a ter a falha, né, da menstruação. E eu tenho visto muitas mulheres já com alterações que entram se encaixam na síndrome do climatério, né? Que é a falta, o climatério é exatamente o sinal que o corpo dá de que os hormônios estão diminuindo em produção, estão diminuindo a quantidade. Isso pode demorar um pouco até que a menstruação venha a falhar. Só que nesse período a mulher pode experimentar uma série de sintomas, como a vertigem, né? A tontura em si, os fogachos, que na verdade uma alteração do sistema cardiovascular, aquela sudorese muito importante, alteração de humor, né? Aquela labilidade de humor, sensação de ansiedade, insônia, né? Mais fome, aquela compulsão alimentar e uma tendência a aumentar de peso, né? Ela vai ficando mais preguiçosa para fazer atividade física. Todos esses são sinais de que os hormônios podem estar diminuindo e essa mulher está no climatério. E às vezes tem mulheres que eu recebo lá no consultório que vêm com as queixas, tem de fato uma labirintopatia a esclarecer, a investigar, mas que quando a gente vai ver no conjunto, elas já estão passando pelo processo, né, do climatério, e às vezes elas não se dão conta. Muitas vezes elas vão primeiro para o psiquiatra achando que estão deprimidas, quando na verdade é só o hormônio que está faltando, né? Ou alguns hormônios ali que estão em desequilíbrio. E é
exatamente nesse momento que elas vão ficando mais, né? A gente sente mais medo, sente mais ansiedade, né? Se sente realmente mais triste. E é o momento que a gente também precisa ligar a luzinha, né? Para poder conduzir essa mulher de volta, né? Para a vida, né? Para atividade. Né? Para atividade. E muitas não se dão conta de que é algo chegando. Elas ficam esperando, né, faltar a menstruação para procurar a ajuda de um profissional e melhorarem. Né? Isso é muito importante. Tem outras situações também, né, que você identifica lá no consultório. Eu tenho esse perfil, né, das mulheres que estão aí na perimenopausa. Também eu já atendi algumas grávidas que fizeram já um barrigão, que fizeram inseminação artificial e receberam uma dosagem, né, de hormônio muito grande. E durante a gestação tiveram a vestígio posicional, eu tratei. E depois elas ficaram sendo minhas pacientes, né, que de vez em quando passaram a ter, né, com maior frequência esse deslocamento dos cristais. Também as mulheres, né, que fazem tratamentos para emagrecer, cada dia tem um novo, né, e aí assim, termina que um dia aumenta a questão da glicose para tentar diminuir, dar a saciedade, né? E só que o labirinto tá lá e recebe picos, né, de glicose, e aí o labirinto responde, vamos gerar tontura para parar com isso, né? Então eu recebo muito mesmo assim esse público de mulheres que tentam a fórmula mágica para conseguir emagrecer e aí vão buscar cada dia, né, uma nova tecnologia, uma nova substância. Ozempic, né? Etc. E companhia limitada. Exatamente. E assim, é uma indústria, né, que tem em cima dessa questão do emagrecimento não saudável e que termina gerando outras alterações no organismo. Aí eu costumo falar assim, tudo bem, você vai ficar magra, mas você vai ficar magra e você vai ficar tonta e deprimida. Porque assim, você não vai poder estar curtindo a sua magreza, porque você vai estar tonta. Principalmente os que usam esse recurso porque têm dificuldade de aderir a hábitos de vida saudáveis. Né? Exatamente. É um preço muito alto que eles pagam. Agora, assim, você acredita, por exemplo, a gestante que tem uma labirintopatia, uma VPPB, que você atua nesse período, assim, isso colabora para que ela tenha um puerpério mais tranquilo e diminuir a chance de, por exemplo, uma depressão pós-parto, né? Por conta de que a depressão pós-parto muitas vezes acontece pelo fato dela achar que não dá conta, né? Exatamente. E tem aquela história, né, que romantizam tanto a maternidade que quando a mulher se dá conta de que não é esse conto de fadas, né? E não é muito gostoso, mas também é muito difícil, né? Ninguém diz que é fácil. Então, elas se deparam numa questão assim de acabam se decepcionando e se recolhem. Exatamente. E a forma que o corpo encontra, né? O pretexto que ele encontra para, digamos, se retirar ou assumir que eu não dou conta é adoecendo, né? E a vertigem é uma das formas. É uma das formas. E eu lembro que uma das gestantes, ela teve gêmeos e durante no puerpério, ela mandou um WhatsApp para mim. E foi um WhatsApp assim, bem marcante, porque ela foi a primeira gestante que eu atendi. Ela falou assim, Cíntia, eu lembro de você todos os dias, porque toda hora, bota menino no peito, tira menino do peito, levanta, faz isso, faz aquilo. Se eu estivesse com tontura, jamais eu iria dar conta de fazer tudo isso. Então, assim, o quanto foi importante para ela a ausência da tontura para o estabelecimento do vínculo com os filhos, para realizar aquelas atividades que ela precisava realizar naquele momento e para garantir um puerpério assim, bom para ela, né? Saudável, né? Emocionalmente. Perfeito, Cíntia.
Bom, estamos finalizando o nosso bate-papo. Já? E eu quero te agradecer imensamente. Dizer que é sempre muito bom poder conversar com você. A gente já teve algumas oportunidades, né, de falar sobre diversos temas. Vertigem, né, zumbido, ano passado. E eu queria encerrar esse episódio de hoje chamando a atenção para as pessoas, para o público, sobre o quanto é importante a gente se permitir ser cuidado, né? Se permitir ser cuidado por um profissional que entenda do seu problema, que possa acolher aquilo que você está sentindo e que possa te ajudar a ressignificar algo que não está ali muito bem explicado, muito bem claro na vida daquela pessoa, né? E eu encerro com uma frase que eu uso muito na minha prática, que o sintoma ou a doença é a forma que o corpo escolhe para se retirar de uma situação da qual ele não está dando conta, né? Então, que esse episódio tenha despertado aí algo, né, no coraçãozinho de todos vocês, e também desperta no nosso quando a gente trata, quando a gente cuida, quando a gente cura, quando a gente melhora, né, e que todos vocês possam se apropriarem, né, desse autocuidado, dessa necessidade de olhar para dentro de si e ver e prestar atenção nos sinais que o corpo da gente dá, né, para algo que a gente precisa melhorar. Certo. Muito obrigada, Cíntia. Até a próxima. Eu quero agradecer o convite e falar que é sempre bom conversar com você e que sempre assim, as nossas conversas são gratificantes, porque eu percebo o olhar humano que você tem para com os pacientes e a diferença, né, que isso faz na vida dessas pessoas, né, das pessoas que a gente atende, das pessoas que a gente busca trazer, né, para um convívio, para uma vida mais ativa, que é o que importa, né, para todos nós, né, doutora Adriana, que justamente o restabelecimento desse indivíduo na sociedade com saúde plena, né, que é o que a gente busca, não só a saúde física, mas a mental. Com certeza. Tá bom? Obrigada aí pelo convite, viu? Obrigada.